Sim, então, eu acho bem interessante porque eu vi a fotinha ali de um cérebro no videogame, eu achei bastante correlato com, pelo menos, a tecnologia do que eu vou falar hoje, que é os leitores de decodificação da atividade cerebral. A gente já ouviu falar de interface cérebro-máquina e muitas vezes também IA acoplada a essa ferramenta para conseguir decodificar ondas cerebrais em linguagem, em texto, mais especificamente. E cientistas, agora dia 5 de novembro, na Science, eles publicaram na Science Advances uma variação dessa interface cérebro-máquina, que ela não só consegue decodificar a atividade cerebral em texto para entender o que a pessoa está pensando em linguagem, mas ela conseguiu decodificar imagens, ou seja, imaginação. Então, eles conseguiram fazer com que uma interface cérebro-máquina conseguisse ler a atividade cerebral de 6 pacientes e conseguir decodificar em texto qual a imagem que ele está imaginando ou observando em tempo real. Isso é inédito, não tinha até pouquíssimo tempo atrás nenhum tipo de interface cérebro-máquina que conseguisse interpretar imagens cerebrais, né? A imaginação, alguém refletindo sobre algo de forma não verbal. E quais são as implicações disso? Primeiro, tem limitações. A gente está falando de uma ferramenta que ainda é prova de conceito, ela não pode ser generalizada ainda para qualquer tipo de pensamento, imaginação ou observações de imagens randômicas. Elas foram feitas. Paulo, desculpa interromper, Primeira. só te uma pergunta. Esses testes foram coisas simples, tipo A e B, pensar verde ou vermelho? Aí ele fala, tá Não, pensando vermelho ou coisas não. aleatórias? Não, o que foi feito? Eles treinaram 3 IAs. Uma IA, e isso é muito boa pergunta, porque é bom que fica claro para o público, para o espectador que está nos assistindo. Os dois já Eles seria treinaram. fantástico, mas por isso que eu tô achando que no início deve ser algo simples, né? Não foi simples, foi complexo. O que eles fizeram? Eles pediram para 6 pacientes assistirem alguns vídeos legendados, e enquanto os pacientes iam lendo a legenda e observando esses filmes, esses vídeos, a IA ela ia então sendo treinada com essas informações da atividade cerebral desses indivíduos enquanto eles assistiam. Outra IA, uma segunda IA, ela foi treinada puramente com conteúdo de vídeos. Foram mais de 2.000 vídeos legendados, e eles pegavam, então, o conteúdo de texto e associava a imagem dentro de um contexto semântico, de significados. Então, aqui a gente está associando palavras e a imagem do vídeo. Depois disso, eles acoplaram eletrodos na cabeça desses pacientes e pediam para esses pacientes pensarem nos vídeos que eles estavam assistindo. E aí você tem a atividade do cérebro relacionada ao pensamento dessas imagens, e aquela IA que foi treinada com a atividade, o padrão de atividade cerebral desses pacientes, então ela conseguia traduzir a imagem que estava sendo imaginada por esse paciente em texto. Então, o grau de precisão foi maior do que 90%, então, assim, uma precisão muito alta, mas ela não pode ser generalizada porque, primeiro, a atividade cerebral, por mais que a gente tenha a mesma constituição biológica, ela pode variar muito, não só em relação a indivíduos, mas também, principalmente, ao conteúdo que aquele indivíduo que está assistindo. Então, é mais uma prova de conceito no sentido de que é possível, mas ela ainda não pode ser aplicada de forma generalizada e, portanto, ela ainda não pode virar um produto comercializável. O que isso gera em termos de bioéticos são implicações muito profundas em relação à autonomia, a livre-arbítrio e, principalmente, em como que a gente precisa de uma regulação para evitar que esses dados sejam utilizados de formas não adequadas, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Os próprios cientistas disseram que colocaram um mecanismo de segurança para impedir a decodificação sem a autorização desses pacientes que foram testados. Então, assim, para dar uma camada maior de privacidade. Mas o que me
gera curiosidade é se essa ferramenta ela não poderia se transformar futuramente em uma plataforma das Big Techs em relação à forma como nós usamos o mundo digital. Então, hoje, por exemplo, a gente tem várias redes sociais e eu tenho certeza que nenhum de nós aqui leu os termos de uso dessas redes sociais, ou seja, e é o proposital que esses termos eles sejam construídos da forma menos clara e menos transparente possível. Então, assim, dentro desse contexto, pensar a infraestrutura dessas ferramentas, que são muito mais profundas do ponto de vista bioético, ela deve começar desde já, para que a gente não perca a nossa autonomia quando ela se tornar algo comercializável. É isso. Eu acho que a gente está entrando numa zona bem complicada do ponto de vista ético e do ponto de vista da autonomia. E se isso avançar, a gente vai ver em breve ali. Você quer continuar no Instagram? Você quer continuar no YouTube? Tem que liberar. Você quer seu Gmail? Ou então você quer sua renda universal? Você quer sua renda Pois é, universal? eu acho que a gente vai ter mais dificuldade, porque, por exemplo, a Unesco, em abril, estava discutindo regulamentação de neurodireitos, e há uma semana atrás parece que ela lançou um documento de padrões éticos em relação a essas tecnologias, como recomendação a nível global. Então, assim, a galera está se mobilizando rápido. Eu acho que as implicações são muito mais sensíveis do que as implicações que a gente já tem hoje, que a gente tem hoje, e que ainda assim são bastante problemáticas. Eu acho que a gente vai ter que repensar se essa simbiose, até que ponto a gente quer essa simbiose? Se é uma simbiose que realmente vai ser protocooperativa, ou se vai ser uma simbiose que vai ser um pouco mais voltado para algo mais parasitário, se a gente for pegar aqui alguma analogia mais para o campo da biologia. Então, como evitar que essas tecnologias elas não sejam parasitárias e sejam mais cooperativas em relação aos interesses humanos?